Refugiados na Europa. Para quem ainda não se inscreveu lá no grupo, A Gente na Noruega, corre lá no Facebook, procura e se inscreve. A Gente na Noruega. Muita gente vem comentando a respeito disso e vem dado um certo problema falar nesse assunto. Você simplesmente comentar esse assunto pode colocar numa situação muito complexa. E eu quero explicar por quê e o que está acontecendo e por que eu não acredito que haja uma solução para isso com tanta facilidade. Então, primeiramente, vejamos a situação do país onde eu moro, a Noruega. É um país com por volta de 5 milhões de habitantes hoje. Uma população muito pequena, entretanto um país muito rico, principalmente por conta do número de pessoas que vivem na Noruega. A cultura norueguesa é uma cultura muito avançada perante outras culturas, o estado de bem-estar social é muito avançado, são pessoas muito liberais, as mulheres têm direitos nesse país aqui que muitos outros países, incluindo o Brasil, não alcançam da mesma forma. A mulher é vista na sociedade de uma forma bem igualitária. É um país muito progressista, vamos dizer assim, nesse sentido. É um país muito liberal, um país que realmente é muito bacana. Quando a gente vê esses índices de IDH e etc., realmente dá vontade de viver num país desse. Um país onde você pode tranquilamente andar com seu relógio na rua, ter um computador. Eu todo dia quando eu vou para a universidade eu carrego meu MacBook na minha mochila, um celular no bolso, um celular caro no bolso, um relógio caro, tênis, calçado caro, e não preciso me preocupar. Às vezes eu estou andando na rua, inclusive com essa própria câmera aqui que eu estou usando agora, que é uma câmera mais cara, e não me preocupo com isso. Já se fosse em um outro país, como o Brasil, por exemplo, não poderia me preocupar. Tudo isso leva a Noruega a ser uma sociedade, não vou dizer uma sociedade perfeita, mas uma sociedade que trabalhou muito duro para chegar onde chegou. Aí você pode falar, não, Igor, a Noruega é uma sociedade que tem petróleo, etc. Enfim, eu acho que é um senso comum que a Escandinávia é uma região do mundo que é muito evoluída. Repentinamente, esses países começam a receber imigrantes refugiados. O que acontece? Esse número começa a crescer muito rápido e o controle para a imigração acaba ficando mais rígido. Então, hoje em dia, é mais difícil você vir para um país escandinavo sendo um imigrante brasileiro, por exemplo, ou norte-americano, seja o que for, do que se você vier como um imigrante refugiado. Então, muita gente acabou migrando para esses países como refugiados, inclusive pessoas que não eram refugiados, coisa alguma, mas que não existe controle, como essas pessoas alegam virem de certos países, certas regiões em guerra, e as leis aqui na Escandinávia, na Europa, obrigam esses países a receberem essas pessoas, dar certas proteções. Muita gente até tirou vantagem disso, mas não vou nem entrar nesses pormenores. O que eu vou dizer é outra coisa. Essas pessoas que vêm como refugiadas, muitas delas têm educação, têm uma educação muito boa, formal, médicos, doutores, que for engenheiro, pessoas que podem contribuir. Outras, nem tanto. Outras são pessoas que não têm um nível educacional muito alto. Entretanto, culturalmente, muitos deles, a maioria, não se encaixa na cultura norueguesa, na cultura escandinava. Essas pessoas elas não têm um embasar da liberdade cultural como o escandinavo tem. Essa liberdade que a mulher tem na Escandinávia não é muito bem vista nesses outros países, de quais os imigrantes vêm, por exemplo. Pessoas que estão vindo de regiões onde você tem o Estado árabe, que controla, às vezes, o Estado Islâmico radical, que controla, desculpa o meu erro, né, mas o islamismo radical. E, no geral, o islamismo, aparentemente, ele é muito mais conservador do que a cultura escandinava. E isso dá um choque de cultura. E esse choque de cultura acaba por criar certos problemas. E venhamos e convenhamos, certas culturas são melhores que outras.
A cultura norueguesa de respeitar, de ser honesto, é uma cultura melhor do que a cultura de roubar, de dar jeitinho, de tentar passar a perna em outra pessoa. Então a cultura norueguesa é melhor nesse ponto do que, por exemplo, a cultura brasileira, onde é muito comum você ver esse tipo de atitude. Não há o que se falar nesse sentido. Se você for comparar a cultura norueguesa com a cultura de um país que está realmente destruído por conta desses ideais, vamos dizer assim, ideais religiosos, quais as mulheres têm que usar certas roupas, têm que obedecer o marido, não pode dirigir carro, etc. A cultura norueguesa é melhor. O que eu não entendo é como que uma pessoa que foge de um país, de uma guerra e etc., vem para um país como a Noruega, que oferece tudo para essa pessoa, e essa pessoa é ingrata à Noruega, essa pessoa odeia a Noruega, essa pessoa quer bagunçar a Noruega. E eu não vejo como que um país como a Noruega, com 5 milhões de habitantes, pode fazer uma diferença no número de pessoas que são refugiadas ou no número de pessoas que vivem na miséria no mundo. Do que adianta a gente ter um plano na Noruega para receber essas pessoas se o número de pessoas é gigantesco, certo? A gente tem que ver que existem mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo que não sabem o que vão comer amanhã, que não tem comida, que não tem acesso à água, e etc. Então não tem como um país ou uma região como a Escandinávia ajudar todas essas pessoas. Então do que adianta ajudar aí meia dúzia de estrangeiros e que vão vir aqui, muitos deles criar uma confusão e alterar às vezes culturalmente. Estou dizendo que todo imigrante refugiado é ruim? Não estou dizendo isso, pelo amor de Deus. Pelo contrário, tem muita gente boa que realmente quer ajudar o país. Entretanto, tem que haver um certo controle, tem que separar o joio do trigo. Eu vejo muitos casos aqui na Noruega de imigrantes que vêm para cá, refugiados, e outros imigrantes também. Vejo também até muito brasileiro que vem para a Noruega e não trabalha, não tem fonte de renda e vive do Estado. E muita gente que vive do Estado e acha ruim, né? Eu acho uma coisa muito engraçada. Não vou falar necessariamente dos refugiados. Já vi muito brasileiro que vem para a Noruega, tira vantagem do estado de bem-estar social, recebe dinheiro do bem-estar social na Noruega e reclama desse país à torta e à direito como se tivesse uma situação melhor no Brasil antes de ter vindo para a Noruega. Então, esse tipo de comportamento tem que ser banido na sociedade. É um tipo de comportamento mesquinho, um tipo de comportamento chato. E quando você vê o que anda acontecendo em países como a Suécia, na qual recebeu uma grandíssima quantidade de imigrantes refugiados, e eles não sabem o que fazer com esses refugiados acabam entrando numa segregação, vão para bairros mais distantes, etc., não aprendem a língua sueca, não aprendem inglês, e acabam vivendo marginalizados, e acabam tendo grupos de pessoas dentro dessas segregações que são criminosas. Então, o problema existe, a gente tem que falar. Não adianta dizer, não, Igor, você é preconceituoso, você é racista, porque você está falando no assunto. Não sou preconceituoso, não sou racista. Tenho amigos árabes, inclusive. Conheço muita gente árabe, estudei com muito árabe. Mas eu não concordo que a pessoa venha de um lugar onde a cultura seja pior que a Noruega e queira reduzir a Noruega culturalmente àquela miséria que essa pessoa tinha no outro país. Eu não aceito isso, que essas pessoas importem as coisas ruins. Eu, quando me mudei para a Noruega, eu deixei tudo que era ruim meu no Brasil. Entendeu? Eu reaprendi aqui vários conceitos, várias coisas, aprendi a ser uma pessoa mais humilde. E não concordo não gosto desse tipo de comportamento, vindo de qualquer tipo de estrangeiro, seja refugiado, seja brasileiro, seja o que for. Se você tem um problema cultural, deixe seu problema cultural antes de sair do Brasil, antes de vir para a Noruega. O problema é seu, eu não quero nem saber disso. Então aí tá alguns problemas que a gente pode ver. O número de criminalidade vem aumentando em certos países, como a Suécia, principalmente o número de crimes sexuais vem crescendo muito. Algum tempo atrás, o número de crimes sexuais aumentou relativamente de uma forma muito abrupta.
abrupta na Alemanha também, e o pessoal não quer falar que esses crimes aumentaram por conta da imigração massiva de muçulmanos. Mas essa é a verdade, aumentou. Então um país onde você não tem homicídios, um país onde você não tem tanta violência sexual, repentinamente passa a ter. E qualquer alteração num país onde as coisas são praticamente perfeitas, qualquer alteração na criminalidade vai ser visível e vai ser passível de ser rastreada. Só que se você abrir isso, começar a falar, abrir esse assunto, esse tópico, começar a falar no assunto, o pessoal vai achar que você é preconceituoso. Então tá aí o problema. O problema é que a gente não pode falar sobre o assunto, não pode responsabilizar a pessoa que é responsável. Como eu falei num outro vídeo sobre a Suécia, teve um camarada que ele cometeu mais de 40 crimes, até que ele cometeu um crime muito barra pesado, um crime sexual, para então ser expulso do país. Eu não entendo por que esperar tanto tempo, por que deixar isso acontecer. Eu também entendo que existe um problema na sociedade europeia muito grave e que pouca gente tem noção disso. É o problema com a Previdência Social. A Previdência Social ela funciona da seguinte forma. As pessoas que estão aposentadas, os que não podem trabalhar e que recebem o dinheiro do governo, elas recebem dinheiro baseado naquilo que as outras pessoas que estão trabalhando vão contribuir. Então, aquele dinheiro é um sistema que funciona como se fosse um esquema de pirâmide. E para quem conhece o esquema de pirâmide, sabe que o esquema de pirâmide é proibido. O que acontece no esquema de pirâmide? Eu viro para você e falo, olha, me dá X reais, certo? E convida outra pessoa para entrar no esquema, que essa outra pessoa vai te dar X reais. Só que quando essa terceira pessoa entrar, ela vai ter que convidar mais uma, duas, ou três, ou quatro pessoas que vão entrar e vão te dar X reais e mais X reais para mim. Significando que você vai ter aí que me dar somente X, enquanto você vai receber pelo menos 4, 5, 6, 10 mil vezes mais do que você contribuiu. O problema do sistema de pirâmide é que num certo momento a pirâmide vai cair. Isso aí significa que a pirâmide não vai conseguir colocar mais gente na base. Então aquelas pessoas que estão no topo da pirâmide vão se dar bem, as pessoas que estão na base não vão receber o seu dinheiro de volta, vão perder o dinheiro e por conta disso pirâmides e correntes são ilegais. Entretanto, o sistema previdenciário funciona da mesma forma. O sistema previdenciário funciona da mesma forma. Você parte da presunção de que a população de um país vai estar crescendo e que por conta disso as pessoas que forem mais velhas vão realmente se aposentar, mas como elas vão morrendo com maior facilidade, a pirâmide vai se formando e aquela base vai contribuindo para quem está no topo poder sobreviver. O que acontece é que hoje em dia, com os avanços da medicina e culturais, as pessoas não têm tantos filhos e, além disso, vivem por mais tempo. Então, essa pirâmide ela começa a estreitar. E olha aí a situação. Então, essa é a situação que a gente vive em países como a Escandinávia, os países da Escandinávia. Você tem um número grande de pessoas idosas que não trabalham, que estão aposentadas, que contribuíram a vida inteira com impostos, então nada mais justo do que receber aposentadoria. Só que o número de pessoas na base está diminuindo. Isso aconteceu no Japão, e no Japão isso deu uma crise que eles não conseguiram mudar, alterar, e o Japão é possivelmente o país com a política de imigração mais rigorosa do mundo hoje. Você basicamente não consegue se mudar para o Japão, a não ser que você seja japonês ou que você seja casado com um japonês. A Europa entende que isso está acontecendo também, a população vem estreitando, vem atingindo um nível estável, e essa desculpa de que são refugiados, que estão vindo por causa humanitária para países como os países escandinavos, os países europeus, é simplesmente uma desculpa, é uma forma de maquiar isso aí, porque você vai receber um número de pessoas que vão vir já adultas, já podendo trabalhar, que já vão imediatamente contribuir
para a Previdência. E isso aí é uma forma de ganhar tempo, só que o problema é maior que esse. O problema é maior que esse porque um dia essa pirâmide vai falhar. Você não pode esperar que um país como a Noruega, que tenha 5 milhões de habitantes hoje, vai ter daqui 20 anos, vamos dizer, por exemplo, 10 milhões. O ideal é que essa população reduza. A gente sabe que a população no mundo é muito grande hoje, cresceu de uma forma muito rápida e esse número de gente deveria diminuir. Então a verdadeira razão pela qual eles deixam a migração acontecer dessa forma, que eles trazem essas pessoas, não é por ajuda humanitária, mas sim simplesmente por uma, vamos dizer assim, plataforma política, para dizer que são, fazer um marketing deles e para contribuir na Previdência Social, já que essas pessoas vão chegar na sociedade e já vão contribuir imediatamente. Só que eles estão negligenciando os aspectos culturais. E isso vem criando um problema. Desculpa aí, fiz um vídeo bem longo, quem sabe eu faço mais um em breve a respeito do assunto, entrando talvez nos pormenores de cada um desses tópicos que a gente tocou aqui, o tópico da relação cultural, vamos dizer, cultural do brasileiro com a Noruega, relação cultural do muçulmano, do árabe com a Noruega, com a Escandinávia. Mas deixa aí o like se você gostou do vídeo, se inscreve no canal para mais vídeos como esse e me diz aqui embaixo nos comentários o que você pensa sobre o assunto. Valeu, um abraço e até mais. Tchau!